A gente vai ao médico, pega uma receita, vai na farmácia. Mas já pararam para pensar em toda a jornada que aquele medicamento fez para chegar ali, seguro na mão de alguém? É uma operação gigantesca. E hoje a gente vai justamente abrir essa caixa preta. Vamos mergulhar fundo nas regras que são, de verdade, o alicerce da nossa confiança. Então, a pergunta central é essa, né? Como é que a gente pode ter certeza, mas certeza mesmo, de que o medicamento que alguém toma é seguro? Que ele não ficou num caminhão quente, que não foi contaminado, que nada deu errado nesse caminho todo, da fábrica até a prateleira. Pois é, a resposta para essa preocupação toda está num sistema bem robusto. Um sistema que é detalhado numa norma da Anvisa, a RDC 430. E pode parecer um nome técnico, mas pensem nela como um mapa da mina. É o manual que dita as regras do jogo para garantir que tudo corra bem. Para a gente entender como esse sistema funciona, vamos fazer um tour parte por parte. A gente começa pela base, o alicerce de tudo. Depois falamos da estrutura e das pessoas. Aí vamos para o cérebro da operação. Vamos ver como esses protocolos rodam no dia a dia e, para fechar, como o sistema se verifica e melhora o tempo todo. Bora lá? Bom, como em qualquer construção que se preze, a gente precisa começar pela base, pelo alicerce. E aqui não tem segredo. A primeira peça desse quebra-cabeça é entender os fundamentos que seguram toda essa estrutura de confiança. E essa base, esse alicerce, é feita basicamente de duas coisas: uma estrutura bem organizada e, claro, pessoas. A norma deixa isso bem claro, sabe? Qualidade não é sorte, não acontece do nada, ela é construída. E o ponto de partida é justamente ter uma organização com papéis claros e uma equipe super bem treinada. Olha só que interessante os detalhes. A norma vai a fundo. Não é só contrate gente boa, não. Tem que ter um organograma claro para todo mundo saber quem faz o quê, tem que ter gente qualificada e, importante, em número suficiente para dar conta do recado. E o treinamento é obrigatório, inicial e periódico, e tudo fica registrado. E essas regras de higiene, proibido comer, fumar, pode parecer exagero, mas pensa bem, isso é a primeira barreira, a linha de frente para evitar qualquer tipo de contaminação. Beleza, então já temos a estrutura e as pessoas. É como se fosse o esqueleto e os músculos do corpo. Mas e o cérebro? Quem é que comanda tudo, que garante que todas as partes estão conversando? É aí que entra o Sistema de Gestão da Qualidade, o famoso SGQ. Ele é o cérebro por trás de toda a operação. Mas afinal, o que é esse tal de SGQ? A norma define ele de um jeito bem amplo. Pensa nele como um grande sistema nervoso central. Ele cobre tudo que possa, direta ou indiretamente, afetar a qualidade do medicamento. A temperatura do galpão é com ele. O programa de computador que rastreia os lotes também. Tudo passa por esse cérebro. E as responsabilidades desse cérebro são gigantescas. Ele tem que ter autonomia para fazer um monte de coisa, desde gerenciar uma crise tipo um recolhimento de produto, até investigar a reclamação de um cliente. É ele que garante a rastreabilidade, ou seja, a capacidade de saber exatamente onde cada caixinha de remédio foi parar. É muita responsabilidade. Ok, já entendemos a base e o cérebro. Mas e na prática, no dia a dia? Como é que toda essa teoria se transforma em ação lá no galpão, no caminhão? Agora a gente vai ver o sistema rodando. A mágica acontece por meio dos POPs, que são os procedimentos operacionais padrão. Pensa neles como um livro de receitas. Tem o passo a passo para tudo que é crítico. Como receber um caminhão? Tem um POP. Como limpar o armazém? Tem um POP. Isso garante que todo mundo faça do mesmo jeito, o jeito certo, e diminuir a chance de erro humano. E claro, esses manuais têm que estar sempre atualizados. E olha que dado importante, toda essa papelada, todos esses registros precisam ser guardados por no mínimo 5 anos. 5 anos. Por que tanto tempo? Simples, é a memória de longo prazo do sistema. Se der um problema com o lote daqui a 3, 4 anos, a empresa consegue voltar no tempo e ver exatamente o que aconteceu passo a passo. Claro que, mesmo com tudo isso, problemas podem acontecer, e o sistema tem que estar preparado para lidar com eles. É fundamental entender a diferença entre essas três coisas aqui. Reclamação é quando alguém aponta um problema, e aí começa uma investigação. Devolução, geralmente é uma coisa comercial. Mas recolhimento? Recolhimento é coisa séria. É uma operação de emergência para tirar um produto do mercado porque ele pode fazer mal para a saúde. Cada um tem um jeito bem diferente de ser tratado. E quando acontece um recolhimento, não é bagunça não. Mesmo na urgência, o processo é super metódico. Primeiro, avisar todo mundo, clientes, a Anvisa, depois usar os registros para mapear onde cada caixinha foi parar. E o mais legal, a norma exige que as empresas façam uma simulação de recolhimento todo ano. É isso mesmo, um teste, para ter certeza de que na hora do vamos ver, tudo vai funcionar direitinho.
É como um simulado de evacuação de prédio, só que para medicamentos. Então a gente já viu que o sistema é bem parrudo, né? Mas ele não é só forte, ele é inteligente. Um bom sistema aprende, ele melhora com o tempo. E é exatamente essa capacidade de se olhar no espelho e se aprimorar que a gente vai ver agora. E como ele faz isso? A principal ferramenta são as autoinspeções, ou seja, a própria empresa se fiscaliza. Mas tem um pulo do gato aqui. A norma diz que quem faz a inspeção não pode ser da área que está sendo inspecionada. Tem que ser alguém de fora daquele setor. Isso é genial, porque garante um olhar neutro, sem rabo preso, para encontrar o que realmente precisa ser melhorado. E o resultado dessa inspeção não fica só no papo, não. Vira um relatório super completo. Esse relatório aponta os problemas, as chamadas não conformidades e, o que é mais importante, define um plano para corrigir cada um deles, com prazo e tudo. E para fechar com chave de ouro, a diretoria tem que assinar embaixo concordando com tudo. Ou seja, a responsabilidade final é sempre da alta gestão. E no fim das contas, se a gente pudesse resumir tudo em uma única ideia, seria essa aqui, que vem direto da norma. A qualidade é uma responsabilidade de toda a empresa. Não é só do setor de qualidade, é de todo mundo. Do motorista do caminhão, da pessoa que embala a caixa, do diretor. Qualidade tem que ser parte da cultura da empresa, não só uma salinha. Então, esse sistema todo que a gente acabou de ver é como uma rede de proteção invisível, que está ali, funcionando todo dia para garantir a nossa segurança. E isso nos leva a uma última reflexão, né? O que acontece quando essa rede, por algum motivo, falha? As consequências podem ser muito sérias. E é por isso que cada vírgula, cada detalhe desse manual da confiança é tão, mas tão importante.